Hola! E ser muito bem-vindo ou bem-vinda. Te dou as boas-vindas à nossa primeira aula da Jornada do Espanhol Intensivo. Estou muito feliz por ver você aqui e eu quero começar te parabenizando por ter tomado a iniciativa de destravar o seu espanhol, de querer participar conosco dessas 6 aulas que começam hoje. Vão ser 3 aulas gravadas como essa e mais 3 encontros ao vivo comigo. E na Jornada do Espanhol Intensivo que começa hoje, nós vamos seguir o seguinte calendário. A aula de hoje é sobre os principais erros que os brasileiros cometem ao aprender espanhol e você já não vai mais cometê-los ao final dessa aula. Porque na aula de hoje eu vou te mostrar como é que você pode evitar esses erros e, claro, a gente vai aprender muito espanhol, praticar inclusive com o trecho de uma série. Na live do dia 9, nós vamos falar sobre os principais pontos dessa aula, vou responder dúvidas, perguntas que vocês tenham colocado aqui nos comentários e lá no grupo do Telegram. E também vamos ver na prática como é que funciona a questão de evitar esses erros. Então, essas 2 primeiras aulas eu diria que é como se fosse para ajustar a direção, porque na aula do dia 10 eu vou te mostrar como dar os primeiros passos e o que fazer para destravar de vez o seu espanhol. Na live do dia 11, nós vamos responder perguntas e também praticar para você ver como é que funciona na prática todo esse passo a passo que você vai ver na segunda aula gravada. E no dia 12, nós vamos ver a técnica que vai fazer você economizar tempo e aprender muito mais. E o evento termina no dia 13, com mais uma live onde a gente vai ver todas essas técnicas na prática. E eu tenho certeza de que se você seguir tudo que você vai aprender nesses 6 dias, a sua forma de estudar espanhol vai se transformar totalmente. E você vai ter um aprendizado muito mais efetivo e rápido. E ao longo dessa semana nós vamos colocar lá no grupo do Telegram todo o conteúdo dessas aulas, você vai poder praticar lá, deixar as suas perguntas. Então é muito importante que você faça parte desse grupo. No final da aula de hoje, inclusive, tem um desafio para você cumprir lá no grupo do Telegram. E antes de começarmos a primeira aula, eu quero te passar 3 recados muito importantes. O primeiro, se você acha que essa jornada vai realmente ajudar você, aproveita e manda também para os seus amigos esse link para que eles participem também conosco. O segundo recado, quando você for fazer as aulas, vá para um lugar tranquilo, de preferência com fone, pontos auriculares, e esteja com um caderno também para fazer anotações. Terceiro, eu quero que você participe dessa aula. Por mais que seja uma aula gravada, não seja uma live, a gente não esteja aqui ao vivo, eu quero que você participe como se você estivesse comigo ao vivo agora conversando numa aula, ok? Então, se eu te perguntar alguma coisa, você vai respondendo aí, coloca nos comentários. É muito importante que você assista a aula participando. E agora que os recados já estão dados, já pegou seu fone aí, já está com seu caderno, então vamos começar. El tema de la clase 1 é, em português, os maiores erros que os brasileiros cometem ao aprender espanhol. Será que você está cometendo algum desses erros? Então, quando nós começarmos a falar dos erros, eu quero que você se concentre aí na sua jornada, em como é que você tem estudado espanhol, o que você tem feito para aprender espanhol e veja se você consegue identificar que está caindo em um desses erros. E o primeiro erro é não se dedicar como se dedicaria a aprender outro idioma. Esse é um erro muito comum. Já que o português e o espanhol são tão parecidos, as pessoas têm a falsa ideia de que já sabem muito de espanhol e conseguem ali, enrolando ou falando português, se fazer comunicar. Mas isso não faz com que você alcance o nível de espanhol que você deseja e que você quer, que vai transformar realmente a sua vida, sabe? Para você dizer que você realmente sabe espanhol, você precisa estudar e se dedicar. Existe cerca de 85% de coincidência entre o português e o espanhol. O grande problema desse erro é que a maioria das pessoas foca no que há de igual e pensa, eu não preciso estudar esse outro pouquinho que tem aqui. Com isso aqui que tem de igual eu me viro. Só que tem um grande problema aí. Nisso tudo que tem de igual, por exemplo, a pronúncia é bem diferente. Então não adianta nós falarmos as palavras que são iguaizinhas ao português como a gente fala em português. Se não estudarmos a pronúncia, não adianta, porque nós não vamos conseguir nos comunicar. Os nativos não vão nos compreender. Então, o que nós precisamos fazer? Ver isso, essa semelhança, como uma grande vantagem e como um atalho. A língua espanhola é a língua mais simples para os falantes de língua portuguesa chegarem ao bilinguismo, justamente porque nós precisamos estudar um percentual muito menor
para dominar completamente esse idioma. Então a gente precisa focar naquilo que há de diferente e ver nessa semelhança uma grande vantagem para nos tornarmos fluentes mais rápido do que se fosse estudar outros idiomas. E isso é lamentável, porque enquanto os brasileiros estão com essa mentalidade, e para nós é tão mais fácil aprender o espanhol, os chineses estão estudando espanhol. Os norte-americanos estão estudando espanhol. Os portugueses estão estudando espanhol. E no Brasil, segundo as últimas pesquisas do Instituto Cervantes, menos de 10% da população alcançou o nível avançado de língua espanhola. Então a gente tem a falsa ideia de que todo mundo fala espanhol, que espanhol não é um diferencial, mas sim é um diferencial. E as empresas que precisam de funcionários, de profissionais qualificados na língua espanhola, não conseguem encontrar com facilidade brasileiros que estão no nível necessário para trabalhar e usar a língua espanhola, escrevendo corretamente, falando em reuniões, escrevendo e-mails, documentos. Esse é um nível de espanhol que transforma a vida de uma pessoa. E eu sei como é que isso funciona, porque quando eu saí da faculdade de administração para cursar letras português e espanhol, o que eu mais escutei foi, primeiro, pela desvalorização do professor, letras, e depois, espanhol? Mas precisa tanto tempo assim para estudar espanhol? Por que você não faz português inglês, português francês? Então existe uma desvalorização muito grande do espanhol. E você que está aqui comigo e consegue compreender o quão é importante o espanhol, você já está passos à frente da maioria das pessoas. Porque se trata de outro idioma, não é português, apesar de ser muito parecido, e nós vamos ver isso como uma vantagem para alcançarmos a fluência mais rapidamente, e não para deixar de lado. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui em algumas dessas estruturas que estão relacionadas a esse pequeno percentual que o espanhol se diferencia tanto do português. Los falsos amigos, os falsos cognatos, aquelas palavras que parecem uma coisa, mas que são outras diferentes. Existem várias situações de viagem aí, algumas engraçadas, outras mais complicadas, por causa de confusão com falsos amigos. Esse daqui, por exemplo, é o título de uma matéria desse site que está aqui, cujo nome é Saco Semiformal, como esse por que debes tener uno. Consegue entender o que isso significa? O que significa saco? Paletó. Paletó. Então, paletó semiformal. Então, aí é dicas de moda masculina. E como é que se fala, então, o saco, a sacola que a gente recebe no mercado, numa loja? Aí é bolsa. Bolsa. Ué, então como é que é a bolsa que nós levamos os nossos documentos, que geralmente está no ombro? Aí nós usamos a palavra bolso ou carteira. Bolso ou carteira. Ué, e como é que se fala então o bolso da roupa? Bolsillo, bolsillo. Outro exemplo com falsos cognatos é esse texto daqueles que a gente pega na internet, Tem aqui até o site. Vamos a olvidar todo por un rato. O que você acha que significa isso? E estava exatamente assim, com a foto de um gatinho. E depois, nas letrinhas menores aí, solo para recordar como sabe la tranquilidad. O que isso significa? O que você consegue entender dessa mensagem? Então, o significado é esse. Olvidar, tradução, esquecer. Vamos esquecer? A estrutura em espanhol é vamos a olvidar. Em português, nós diríamos vamos esquecer. Em espanhol, aparece esse A aí. Então, já te dou uma dica, é ter esse olhar muito atento ao que tem de diferente aí em espanhol, principalmente quando você está começando. Vamos a olvidar todo por un rato. Não tem nada a ver com o bichinho rato, já que tem um gatinho aí, pode ser até que cause uma confusão por causa disso. Rato significa momento, um instantinho. Então, por exemplo, é muito comum você telefonar para algum lugar e a pessoa dizer um rato, por favor. Solo un rato, un ratito, por favor. Isso é um instantinho, só um momentinho, como a gente fala um minutinho. Seria un rato. E depois nós temos aí o verbo saber, que está num contexto um pouquinho diferente, Como para recordar, como sabe la tranquilidad. Como sabe la tranquilidad? É o quê? Como é que você sabe a tranquilidade? Fica uma coisa um pouco estranha.
mas você precisa conhecer um detalhe sobre o verbo saber para entender essa frase. O verbo saber, em espanhol, tem o mesmo significado do português de saber, de conhecer alguma coisa, mas também de ter sabor de algo. Então aí, solo para recordar como sabe la tranquilidad, como é o sabor da tranquilidade, né? Que sabor tem a tranquilidade? Agora ficou muito mais fácil entender aí a frase. Então já lembra disso, se você não sabia desse detalhe, anota no seu caderno. O verbo saber muitas vezes aparece com esse sentido também de ter sabor de. Uma dica importante quando estivermos estudando os falsos cognatos, los falsos amigos. Encontrou um rato e achei que fosse rato. Não é. Anota no seu caderno o significado, mas aí tenha essa curiosidade de buscar. Então, como é que é rato em espanhol? E vai lá e anota. Como é rato em espanhol? Ratón. Ratón é que é o bichinho, é o camundongo, é o ratinho e também é o mouse do computador. Outro exemplo de falsos amigos. Não sei se sou um oso ou um perro. Então, nós temos aqui um falso cognato, osso, que se pensarmos em osso mesmo, né, não faz sentido. E tem uma palavra que é bem diferente do português, que é perro. Perro, que significa? Que animal crees que es este? Aqui, a frase é: não sei, eu não sei se sou um oso ou um perro. Que animais você acha que esse bichinho aí da foto parece? Então, a fala dele é: não sei se sou um urso ou um cachorro, um oso ou um perro. E aí, de novo, encontrou um falso amigo, um falso cognato? Vai lá, coloca no seu caderno, anota osso, tradução, urso. E como é que é osso em espanhol? Hueso, hueso. Você está repetindo aí comigo? Lembra do que a gente combinou, hein? A aula é para você ficar ativo, ativa aqui comigo. Vai repetindo, vai anotando, vai respondendo, refletindo sobre o que a gente está conversando aqui, tá? Agora chegamos a outra questão complicada, daqueles 15% de diferença do português e do espanhol. Não só as palavras que são bem diferentes, como também algumas estruturas que são diferentes. E aí entra o famoso portunhol. A pessoa que pesca ali uma coisa ou outra do espanhol e vai misturando com português e vamos ver no que dá. Temos aí essas frases, tá? Que eu diria que são erros bastante comuns e eu quero que você dê uma olhadinha e veja se você consegue identificar os erros nelas. Coloca aí no seu caderno, agora você pode pausar, ler com calma essas frases e tentar corrigi-las no seu caderno antes da gente continuar. Vamos ler aqui as frases. Yo gusto de naranjas. Yo hice la lección. Yo no puedo hablar ahora. Mi corazón está batiendo por ti. Tengo poco dinero. La mía casa es muy grande. Amanhã nosotros vamos viajar. Essa daí, inclusive, tem 2 erros, não só o que está em vermelho, não só o que está diferente. Mi madre passou mis roupas. Pronto, já anotou aí no seu caderno? Vamos continuar então, eu vou te mostrar como são essas frases em espanhol. Vamos à primeira. O verbo gustar tem uma estrutura bem diferente da que nós temos em português, então o correto seria me gustan las naranjas. Me gustan las naranjas. Então não tem yo gusto e com o verbo gustar nós não usamos o de depois. Aproveita e vai repetindo aí comigo para você ir treinando a pronúncia, tá? E na aula de hoje, um pouquinho mais para frente, nós também vamos falar de pronúncia. Me gustan las naranjas. La segunda, yo hice la lección. Então, eu fiz, yo hice. E a palavra lección tem 2 Cs e não lección. Yo hice la lección. Yo hice la lección. La segunda, yo no puedo hablar ahora. Então, eu não posso, yo no puedo. Yo no puedo hablar ahora. Eu não posso falar agora. Preste atenção aí na pronúncia, no ahora, que é o O bem fechadinho. Yo no puedo hablar ahora. Tengo poco. Essa palavra não existe em espanhol. Tengo poco dinero. Tengo poco dinero. A próxima,
Mi corazón está latiendo por ti. O verbo em espanhol batir, batir, não é bater, é batir, tem outros significados, como, por exemplo, bater no liquidificador alguma coisa. Nesse sentido do coração bater, o movimento do coração, em espanhol, a gente usa o verbo latir, que não tem nada a ver com cachorro. El perro, o cachorro, el perro ladra e el corazón late. Entonces, lo correcto es mi corazón está latiendo por ti. La próxima, la minha casa. Porque em português nós falamos a minha casa. Em espanhol nós não vamos usar o artigo, esse a que nós usamos em português, antes do meu, minha, meus, minhas. Essas palavras, os pronomes possessivos, né? Essas palavrinhas que indicam posse. Então, em espanhol, a minha casa fica mi casa. Mi casa. Mi casa es muy grande. Mi casa es muy grande. La próxima. ¿Cómo se dice amanhã en español? Se dice mañana. Mañana. E um outro erro que tem nessa frase é o vamos viajar, que seria vamos a viajar. Sempre que a gente vai usar o verbo ir em espanhol, indicando um plano no futuro, né? Como nós fazemos em português. Eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou fazer. Em espanhol é sempre ir a, e aí você usa a ação que você quer. Então, mañana vamos a viajar. Vamos a viajar. Mi madre, como se diz passar, de passar roupa? Planchar. Então, mi madre planchó mis ropas. Mi madre planchó mis ropas. Pronunciou junto comigo? Ótimo! Então eu quero que você pense agora quais foram as palavras que você sentiu um pouco mais de dificuldade ou que você achou mais estranha para pronunciar. Eu vou adorar se você colocar aqui nos comentários, porque assim eu vou saber direitinho quais são as dúvidas de pronúncia de vocês que estão assistindo e nós podemos falar sobre isso nas lives. Erro 2. Crer que tem nível básico ou intermediário porque entende o que lê e o que ouve. Bem, na verdade, por essa semelhança que existe entre os dois idiomas, a maioria dos brasileiros entende bem o que se lê. Claro, dependendo do texto, a gente consegue entender ali qual é a ideia principal. Quanto ao ouvir, isso já depende. Depende do contexto, depende de como a pessoa fala, porque provavelmente você teria um pouco de dificuldade se estivesse tentando ouvir uma rádio espanhola, por exemplo. Então, quando nós assistimos filmes, séries, quando nós estamos interagindo ali com o nativo, por exemplo, numa situação de turismo ou ao conhecer a pessoa, existem outros elementos, além daquilo que nós estamos escutando, que nos ajudam a compreender a mensagem, como gestual, como toda a situação que nós estamos vendo ali naquele filme, naquela série, no contexto em que nós conhecemos aquela pessoa com quem nós estamos conversando, nós sabemos qual é o assunto. Talvez ao telefone você tivesse um pouco mais de dificuldade de compreender o que os nativos estão falando, né? Além disso, qual é o objetivo da gente aprender um idioma? A gente sabe um idioma para se comunicar, para conseguir nos comunicar com uma porção de pessoas que moram em outros países, que falam um idioma diferente de nós. Então eu quero te perguntar o seguinte: você se comunica em espanhol? Você é capaz de falar em espanhol, escrever em espanhol corretamente, sem erros? Em que nível? Em quais situações? Isso também precisa ser considerado na hora de definir qual é o nível de espanhol que você tem. Não basta somente ler e compreender ou ouvir e compreender para nós afirmarmos que temos algum nível em um idioma. Então agora é o momento de você pensar quais são as situações em que você já conseguiria falar com uma certa naturalidade com um nativo da língua espanhola. Ou que tipo de texto você é capaz de escrever. Um bilhete? Responder uma mensagem no WhatsApp? Um e-mail? Um documento? Conseguiria fazer um resumo de um filme, por exemplo? E a partir das respostas dessas perguntas, você vai começar a ter uma ideia de qual é o seu verdadeiro nível de espanhol. E muito ligado ao erro 2, nós temos o erro 3, que é buscar aulas de conversação antes de estudar. Isso talvez pareça um pouco estranho, mas
toda semana aparece muita gente me pedindo aulas de conversação. E eu pergunto então qual é o nível de espanhol da pessoa, e a resposta é: eu leio e entendo tudo, eu só preciso mesmo conversar. Não tem como você fazer aula apenas de conversação se você ainda não aprendeu a conversar. Então, antes de pensar em aula de conversação, em aprender a somente falar espanhol, você precisa ter estudado a língua, precisa saber, conhecer as estruturas, conhecer as frases e depois, sim, conseguir estabelecer uma comunicação, conversar, porque para isso é aula de conversação. Porque senão ficaria assim, eu falando espanhol e o aluno falando o quê? E esse eu diria que é um erro que também está relacionado a essa mentalidade que passeia por aí no senso comum de que não é preciso estudar espanhol, que se você já entende, você entende muito mais do que se fosse inglês, francês ou russo, você não precisa estudar e não precisa levar a sério. Basta que alguém te mostre ali algumas frases que pronto, já está tudo resolvido. E não é assim, é outro idioma. Eu até poderia dizer aqui que sim, que é possível aprender espanhol em uma semana, em um mês, que dá sim para fazer aulas de conversação, como eu disse, muita gente me procura. Mas eu não vou fazer isso porque eu sei que não é assim que se aprende. E o meu objetivo aqui, nesses 6 dias, é mostrar para você como é que se aprende espanhol. Erro número 4. Querer aprender espanhol com filmes, séries, músicas, aplicativos, etc, etc, etc. Outras coisas. Mas a questão é que ali você provavelmente vai encontrar e vai aprender palavras soltas ou frases mais simples. E a partir daquelas frases você poderia partir para uma situação mais autônoma, de entender como é que funciona aquela frase e no que você pode mudar nela para começar a criar as suas próprias frases em espanhol, por exemplo. Porém, os aplicativos que ensinam espanhol são muito lentos e vão te ensinar dessa forma palavras, frases soltas. Se você quer realmente aprender espanhol e por um caminho que seja mais fácil e rápido, que ao final você tenha desenvolvido alguma autonomia para criar as suas próprias frases, esse não é o caminho adequado. Eu aqui não estou falando frases decoradas. Eu tenho um domínio da língua portuguesa que me permite criar as frases que eu quiser e é por isso que eu consigo me comunicar bem. É assim que o seu espanhol vai ser quando você estiver em nível intermediário, avançado, quando você estiver fluente. É assim que precisa ser. Bem, sobre os filmes, séries e músicas, nós temos 2 observações importantes. A primeira é que são materiais que não foram feitos com o objetivo de ensinar. O objetivo de um filme, de uma série, de uma música é entreter, gerar emoções, sentimentos, fazer você se envolver ali com uma história ou com uma mensagem. Só que tudo que você aprendeu na sua vida, você precisou de um manual de instruções, de um livro que te ensinou aquilo. Pensa nos livros didáticos da escola, ou nos livros de receita, ou em algo que você consegue hoje fazer bem, como tocar um instrumento, ou então mexer em um determinado aparelho que antes você não conseguia. Você precisou de um manual, de algum passo a passo ali para que você conseguisse chegar a esse nível de manusear o aparelho, de tocar um instrumento ou de aprender as matérias na escola. Para aprender um idioma, o ideal é que você também tenha acesso a um passo a passo. Sem contar que esse material, e a gente vai para a segunda observação, não existe um gradual dentro dele. Quando você vê um filme ou ouve uma música, ali é o idioma como ele é. Não existe você ouvir uma música aleatoriamente, pega aquela música que você gosta e, eu estou em nível básico, então esta música vai ser perfeita para mim. Se você tiver a ajuda de um professor, de uma professora, indicando para você, olha, essa música aqui é legal para aquilo que você já aprendeu, para aquilo que você já sabe, para o nível que você está, ou para as primeiras aulas. Quando nós, professores, selecionamos também o trecho de um filme ou de uma série para trabalhar com os alunos, é porque nós sabemos que aquele trecho, aquele pedacinho ali, está adequado ao nível que a turma se encontra, de acordo com aquilo que já aprendeu. Agora, quando você assiste a um filme ou uma série, ali é o idioma como ele é. É como se você mergulhasse no oceano. Ao invés de primeiro
tentar nadar numa piscina, com boia, com prancha, sabe? Para depois ir para o mar aberto. É como se você pulasse e desse de cara ali e encontrasse todo o idioma, com todos os tempos verbais, todas as estruturas, das mais simples às mais complexas. Então, quando você pensa que está estudando com filmes e séries, aprendendo espanhol dessa forma, é muito complicado. Me diz agora o que você já aprendeu com os filmes e as séries que você assistiu. Se essa é a sua única fonte de aprendizado de espanhol, é bem provável que nesse momento você se lembre agora de uma ou outra palavra que foi muito repetida. Mas pensa só, um filme tem geralmente 1h30 de duração. Em 1h30, você só aprendeu essa frase ou essa palavra, essas poucas frases, as poucas palavras? Bem, ao longo desses dias nós vamos falar sobre técnicas para você estudar com filmes e séries de uma maneira muito mais eficiente. Hoje nós já vamos começar a fazer isso para que você veja como é que você pode fazer para estudar e realmente sair dali, depois daquela experiência de assistir a um filme ou uma série, com a sensação de aprendi algo de espanhol. Assista sempre com um caderno, para você anotar palavras, frases que você encontrou ali, que você não conhece, que você achou interessantes. E agora, para você começar a ver como é que você pode aprender espanhol com filmes e séries, você vai ver essa cena curta, de menos de 1 minuto. E eu gostaria que você assistisse por 2 vezes e tentasse anotar, escrever tudo aquilo que você consegue entender. Combinado? Então, vamos lá, vamos começar e depois a gente volta. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Esta era yo. Y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos. Hicimos 15 atracos limpios. Pero mezclar amor y trabajo nunca funciona. Así que cuando el segurata disparó, tuve que cambiar de profesión. De ladrona a asesina. Y así fue como empecé a huir. De alguna manera yo también estaba muerta. O casi muerta. Pronto, eu passei aqui só uma vez, então é só você voltar o vídeo um pouquinho para assistir pela segunda vez e confirmar aquilo que você conseguiu entender ou até acrescentar palavras e frases novas. Se você já fez isso, vamos passar para a próxima parte. Aqui você tem a transcrição, então faça a sua correção e já vamos começar com as nossas observações. Muito bem, a partir dessa aula você já vai começar a estudar com filmes e séries de uma maneira um pouco diferente. Você pode fazer essa atividade, pausar, voltar à cena, escolher um pedaço, um trecho pequeno como esse que nós fizemos aqui, de menos de 1 minuto, para você tentar transcrever. Porque assim você começa a ter certeza do que você sabe e do que você precisa aprender. Agora que você já tem a transcrição e já conferiu as respostas, nós vamos estudar esse trecho em 2 partes. Uma parte analisando a escrita e outra parte analisando a pronúncia. Então vamos começar pela escrita. Vamos de frase em frase para ver o que você conhece e o que você não conhece, o que é uma estrutura nova para você. Se é uma estrutura que você já conhece, por exemplo, se você já estudou espanhol, você não está partindo do zero aqui comigo, provavelmente você conhece essa estrutura me llamo Tokio. É uma maneira de você falar o seu nome. Eu me chamo Aline, me llamo Aline. Outras estruturas. E aí, esse já é um exercício que você pode fazer. Encontrou uma frase que você conhece como essa? Pensa se você conseguiria ou se você conhece uma maneira de falar essa mesma coisa, só que de outra forma. Então, aqui nós temos, por exemplo, mi nombre es Tokio. Ou ainda, usando o verbo ser, soy Tokio. Na próxima frase, nós temos pero. O que significa pero? Pero, em português é mas, porém, no entanto. Sempre vai marcar uma oposição entre 2 ideias. Então, ela começa se apresentando, me llamo Tokio, pero quando começou esta história, não me chamava assim. Então, tem 2 ideias ali
que se opõe, né? O nome dela é esse, mas antes não era esse o nome. Então, ela usou aí o pero para juntar essas duas ideias. Pero, você conhece outra palavra, outra expressão que tem o mesmo significado de pero? Em espanhol, nós usamos muito também, nesse sentido, o sin embargo. Mas eu diria que o sin embargo é um pouco mais elegante. No dia a dia se usa mais o pero. Agora, as próximas 3 observações estão relacionadas a como se escrevem as palavras, a ortografia. Então, quando em português é com que e quando em espanhol é com se. Toda vez que tiver esse som de qua, que, qui, ou seja, nós conseguimos ouvir o som do U, em espanhol nós escrevemos com C e não com que, como acontece em português. Então, pode anotar aí qua, que e qui, toda vez que nós lemos e conseguimos ouvir esse som do U, nós escrevemos com C. Então, quando, cuestión, 50, todas essas palavras nós escrevemos em espanhol com C. Então, tem aí o quando, vamos colocar outro exemplo aqui. O numeral 4, como é que é questão em espanhol? A palavra, quando nós lemos, é cuestión, cuestión. Então, se nós conseguimos entender o som do U, nós vamos escrever com C, cuestión. El numeral 50. 50, também com la C, também se escreve com C. Ué, e o que em espanhol vai servir para quê, então? Somente para fazer os sons que e que. Quando você não consegue entender, quando você não ouve o som do U, que e que, aí sim nós vamos escrever com la Q, que é o nome da letra que em espanhol, com que. Então, por exemplo, como se diz queijo em espanhol? Se diz queso. E o numeral 500 em espanhol? 500. 500. A outra observação é que história não tem acento em espanhol, tem acento em português, mas não em espanhol. E no me llamaba, no me llamaba. Esse aba, que em português eu não me chamava, com V, em espanhol se escreve com B. Então, esses verbos que nós usamos em português, jogava, falava, amava, cantava, que é sempre com V. Em espanhol vão ser todos com B. Yo me llamaba, yo hablaba, eu brincava, yo jugava, sempre com B. Esta era yo, esta era eu, como se diz eu em espanhol, yo, esta era yo, e este, el amor de mi vida, el amor de mi vida. Aqui, el amor. Então, se nós temos uma palavra masculina, o artigo que acompanha é el amor. E aqui, essa palavra, nós estamos falando de substantivos. Aquelas palavras que dão nome às coisas que existem, aos sentimentos, aos objetos, aos lugares. Então, el amor. Está errado em espanhol dizer lo amor, lo libro, lo coche. Isso é portunhol. Corta da sua vida agora. Quando você tiver um substantivo masculino, você vai sempre usar el amor, el libro, el coche, de mi vida. Isso em português, nós falaríamos o amor da minha vida, né? Só que em espanhol a gente não vai usar o lá antes dessa palavrinha que indica posse, como nós vimos até há pouco numa frase lá do portunhol, lá tudo misturado, né? Então, de mi vida, el amor de mi vida. Não está correto em espanhol você dizer de la mi vida. Corta esse artigo daí. Agora aparece esse lo aí, que é um tipo de pronome que aparece muito em espanhol, que se usa muito mais do que em português. Toda vez que você encontrar esse lo vi, lo dejé, esse lo, lá, le, pertinho de um verbo, faz o seguinte, pensa qual é a ideia que está sendo retomada por ele, porque ele sempre vai aparecer para repetir, para puxar alguma coisa que já foi dita anteriormente. Então aqui, la última vez que lo vi, lo dejé en un charco de sangre.
que seria isso? O que foi que ela viu? O que foi que ela deixou numa poça de sangue, né? Aí tem outra palavra, um charco. E então, o que foi que ela viu? O que foi que ela deixou? El amor de mi vida. O amor da vida dela. Então, esse homem, o amor da vida dela, é o elemento que está sendo retomado aqui pelo lo. La última vez que lo vi, que vi el amor de mi vida, lo dejé el amor de mi vida en un charco de sangre. Então, se você não conhecia essa palavra, charco, como é que se fala poça em espanhol? Charco, un charco de sangre. Com los ojos abiertos, com os olhos abertos. Terrível, né? Depois temos, hicimos 15 atracos limpios. Então, como é que nós falamos, nós fizemos? Fizemos, hicimos. O verbo aqui é o verbo hacer. Como se diz fazer em espanhol, hacer. Hicimos, nós fizemos. A palavra em espanhol é limpio, limpio. Então, se você não usaria essa palavra para dizer que, por exemplo, o chão está limpo, el suelo está limpio, não usaria limpio. Anote também no seu caderno. É uma palavra parecida, mas não é igual. Se você não conhecia essa palavra, também precisa anotar no seu caderno. E outra estratégia aqui é também pensar em palavras que são parecidas ou que fazem você se lembrar. Se você fala limpo, que outra palavra vem à sua mente? Talvez o oposto? Sujo? Como é que se fala sujo em espanhol, então? Se você ainda não conhece, você vai lá buscar e aí você pode anotar que é sucio. Limpio, sucio. Limpio, sucio. Outras palavras para você buscar se você não conhece espanhol. Essa eu vou deixar como tarefa para você começar já a exercitar. Como é que seria limpeza e sujeira? Limpar e sujar. Será que é parecido com limpio, sucio? Será que é mais parecido com português? Será que segue a mesma lógica do português? Ou será que vai ter alguma coisinha antes aí do limpar? Será que é limpiar? E eu tô fazendo isso de propósito, para que ao terminar a aula você tenha já começado a desenvolver essa curiosidade de buscar algumas coisas que aparecem assim durante a aula. E ao longo dos nossos dias você vai entender por quê. E depois temos mesclar, mesclar. O que significa mesclar? Misturar. Aí seria como português, né? Mesclar, misturar. Mas se escreve com la Z, com Z. Mesclar. Assim que, bem, se você pensar aí no assim que, quando, não fez sentido. Assim que não significa assim que. Assim que, a tradução seria então, portanto. Tá dando uma explicação aí. Então, e vai começar a contar alguma coisa. Assim que é sinônimo de entonces, em espanhol. Entonces, quando el segurata disparou, el segurata, se você não conhece essa palavra, anota aí também. O segurança, o vigilante, quando el segurata disparou, tuve que cambiar. Eu tive que mudar. Então, verbo ter em espanhol é tener. Tener, yo, no passado, né? Yo tuve que cambiar. Eu tive que mudar, eu precisei mudar. Então, esse ter que indica uma obrigação, algo que foi forçado, também temos em espanhol. Yo tuve que cambiar, eu tive que mudar. Cambiar de profissão, de ladrona a assassina. Assassina, bem, é uma palavra parecida, mas muda aí o E, né? E outra coisa que pode chamar a atenção aqui é que em português é com 2 S. Em espanhol, um S só, porque não temos 2 S em espanhol. Não existe 2 S. Temos 2 R's, mas não temos 2 S em espanhol. E o último pedacinho, e assim foi como empecé a oír. Olha só, lá no início, ela usa o verbo comenzar. Pero quando começou esta história, e aqui ao final nós temos, e assim foi como empecé a oír. Empezar e começar são sinônimos. É a mesma coisa que começar em português. Então, e assim foi como eu comecei a fugir. O ir, se é uma palavra que você não conhece, anota aí, fugir.
Então, veja que o assim sozinho significa assim mesmo, assim. E assim foi como eu comecei a fugir. Agora, se tiver assim que, você já sabe que o significado é então. Es lo mismo que entonces en español. É o mesmo que entonces em espanhol. De alguna manera, yo también estaba muerta. O casi muerta. Esse o é o que, em português, nós temos o ou, indicando uma alternativa. Quieres té ou café? Você quer chá ou café? Como é que seria essa frase? Quieres té ou café? Bueno, yo prefiero café. E tu? Então, aqui, esse o está indicando a alternativa, uma possibilidade. Você pode escolher um ou outro. Em português, quase. Agora veja aqui, até falando, e aí dentro do contexto, dá pra gente entender mais ou menos que é quase, né? Mas olha como é que a pronúncia é bem diferente. Casi e quase. Casi, quase. Então, não adianta se falar quase, os nativos provavelmente não vão associar a palavra casi, tá? É bem diferente. E agora vamos para a pronúncia. Vamos ler primeiro as palavras em azul para entendermos o som do O em espanhol. Tokio comenzó historia. Ojos. Disparó. Profesión. Então, notou alguma coisa? É sempre o. Nós não temos o som O em espanhol. É sempre o, e mesmo quando tem acento, como é o caso de começou. Em português nós falamos Tóquio, em espanhol, Tóquio. Tóquio, com o som do O fechado. Agora vamos ver umas palavras em vermelho com o som da letra E. Esta, el, dejé, abiertos. Empecé. También. Muerta. O som do E é sempre fechado, assim como o do O. É sempre E. Nós não temos em espanhol o som E. É sempre E, bem fechado. E assim como acontece com O, não importa se tem acento ou não, não vai mudar o som. Vamos ver o som do A com as palavras que estão em negrito. Llamo, cuando, sangre. Já o som do A é sempre aberto. Esse som do A nasal, do A fechado, nós não temos em espanhol. É sempre A. Sangre. Llamo. Cuando. É sempre um som mais aberto. Também marquei em amarelo aqui algumas palavras com J. Dejé. Ojos. Trabajo. Então, o som do J é esse som aqui na garganta, né? Aqui bem atrás da boca. Re, re. Trabajo, ojos, dejé. Então, para saber se você está pronunciando corretamente, põe a mão aqui, perto da sua garganta, e pronuncia, tem que vibrar aqui. Dejé, re, ojos, trabajo. Parece muito com os dois R's em português, né? Então, vai treinando aí o som do J. E agora o que você pode fazer? Ouvir novamente e acompanhar a sua transcrição, prestando muita atenção na pronúncia e tentando repetir. Claro que essa é uma série espanhola, então nós estaremos em contato aí com a pronúncia da Espanha. Então ela vai dizer me llamo Tokio. E quando tiver o Z, o CE e o CI, ela vai fazer um som de C, C. Empezó, empecé, comenzó. Vai ser sempre esse som com a língua entre os dentes. Que já na América é o mesmo som do S. Empezar, comenzar, empezó, comenzó. Vai ter o mesmo som do S. Então, você vai ouvir uma pronúncia da Espanha e vai tentar repetir. Num primeiro momento, não se preocupe com a velocidade. Preocupe-se com a qualidade da sua pronúncia. Porque é isso que vai interferir na comunicação. Não adianta falar rápido e pronunciar tudo errado. Vai devagarzinho,
pronuncia corretamente. Então, ao final da aula, você já tem uma tarefa: rever o vídeo, acompanhando o áudio, para ir tentando aproximar a sua pronúncia ao máximo daquilo que você escuta. Lembrando que onde tem Z, CE e CI, ela vai pronunciar com esse som C, e você pode fazer esse som, que é o som da pronúncia da Espanha, como comenzó, hicimos 15 atracos, ou, se for a pronúncia dos países da América, hicimos 15 atracos, como se fosse o som de S, tá? Quinto e último erro que nós vamos falar aqui é procrastinar ou excluir elementos que são fundamentais para o seu aprendizado. Me diz uma coisa, se você já tem uma rotina de estudo de espanhol, tem alguma parte assim do estudo que você fala: isso é muito chato, ou eu detesto fazer isso, e vai deixando para depois, ou não se dedica tanto? Vou te contar uma coisa, é nessa parte que mora aquilo que vai destravar a sua fala. Se é que não é a fala, a prática da oralidade, que você fica aí procrastinando e deixando de fazer porque tem vergonha, porque acha que não está bem pronunciado ainda. Outra coisa que pode ser essa parte que você procrastina ou até quer retirar dos seus estudos é a questão de estudar as regras, estudar gramática. Ai, que chato, né? Não é maravilhoso quando encontra assim um curso de idiomas que diz sem gramática, aprenda sem gramática. Isso é muito complicado. Como foi que você conseguiu chegar ao nível de português que você tem hoje? Se você não tivesse aprendido as regras na escola, será que você falaria, escreveria da forma que você faz hoje? Então é preciso pensar direitinho qual é o nível de espanhol que você quer chegar, como é que você quer falar e como é que você quer escrever, antes de pensar que não precisa aprender gramática. Legal, dá para aprender sem estudar nada de regras. Me diz uma coisa agora, com que frequência você fala espanhol e com que frequência você estuda temas gramaticais? Coloquei esses dois aqui porque eu sei que para a maioria essas são pedras no sapato, né? Se você acha que ainda não tem, que você não fala porque você ainda não chegou no momento de falar, você saberia me dizer agora o que é preciso para falar espanhol? Que elementos você precisa para falar ou para melhorar a sua fala, para falar cada vez melhor espanhol? Eu separei aqui em 2 grupos. Você precisa basicamente saber o que vai falar e como falar. E desses 2 grandes grupos, o que seria esse o que falar? Para você saber o que falar, você precisa ter algum conhecimento de vocabulário, você precisa conhecer frases, e frases em contexto de diálogo, né? Então, aquela questão de estudar textos de situações, né? O que falar no restaurante, o que falar no aeroporto, o que falar num hotel. E isso deve estar associado ao como falar. E o que está aí nesse grupo do como falar? Pronúncia. Você precisa praticar sempre e estar sempre aperfeiçoando a sua pronúncia. Porque se você conhecer o vocabulário, as frases, e não estiver pronunciando corretamente, as pessoas não vão entender o que você está dizendo. Você precisa conhecer o contexto. E por que é importante o contexto? Você precisa saber, por exemplo, se você vai tratar aquela pessoa com mais ou menos educação. Nós, na hora de falarmos a língua portuguesa, nós fazemos escolhas. Você fala diferente quando você fala com seu chefe, quando você fala com seus pais, quando você fala com seus filhos, quando você fala com seus amigos. Então, a gente precisa entender esse contexto para fazer as escolhas certas do que a gente vai falar e como se deve falar dentro daquele contexto. E conhecer o contexto também, às vezes, está relacionado a outros tipos de textos que não só os diálogos. Pensa só em quais são os tipos de texto que fazem parte do nosso dia a dia. Notícias, anúncios, avisos, propagandas. Então, a gente precisa também conhecer outros tipos de textos que não somente os diálogos, para que a gente consiga se tornar leitores e falantes autônomos
da língua espanhola, sem a ajuda de ninguém, né? Consigamos ser independentes com o nosso nível de espanhol. E o como falar também está relacionado à gramática, a conhecer as regras, porque senão você vai ficar só decorando frases, porque a partir do momento que você aprende a frase e aprende em que situação você usa, qual é o contexto de uso daquela frase, você precisa entender por que aquela frase faz sentido em espanhol e quais são as mudanças que você pode fazer naquela frase para que ela continue fazendo sentido em espanhol. É isso que vai levar você à independência na língua. Como nós conversamos hoje, em língua portuguesa, nós não ficamos simplesmente repetindo frases decoradas. As frases que eu falei aqui, provavelmente eu nunca falei antes na vida. Mas eu sei que são frases válidas em português. Por quê? Porque eu conheço as regras, eu internalizei as regras. E agora eu consigo fazer com elas e com o vocabulário que eu adquiri o que eu quiser. Estamos chegando ao final da nossa primeira aula e eu vou deixar um desafio aqui para você. Mais um exercício além daquele que nós já combinamos. Mas antes eu vou adorar saber o que você aprendeu com essa aula e quais foram os pontos mais importantes para você. Deixa aqui nos comentários ou fala comigo lá no Telegram. Esquece o contexto de La Casa de Papel, esquece que a Tóquio é uma criminosa. Agora, vamos pensar no seu eu do futuro, que já é fluente em espanhol e vai começar a contar a sua trajetória na língua espanhola. Mas assim como acontece em La Casa de Papel, você vai escolher um codinome para você, que vai ser o nome de uma cidade. Tem uma cidade que você gostaria muito de conhecer e naquele lugar só se fala espanhol? Então, completa aí com esse nome dessa cidade e repete comigo. Me llamo. Qual vai ser o nome da cidade? Eu tenho a minha. A minha vai ser Barcelona. É o meu sonho conhecer Barcelona. Apesar de morar aqui do lado, ainda não fui lá. Me llamo Barcelona. Pero quando começou esta história, não me llamaba assim. O desafio não é só você escolher a sua cidade e repetir. Eu quero que você comece a quebrar a barreira hoje de falar espanhol. Treina essa frase e coloca um áudio lá no grupo do Telegram. Isso vai ser ótimo. Você vai estar quebrando essa barreira da fala da língua espanhola e também vai estar incentivando os outros estudantes que estão lá, assim como você, a fazer o mesmo. Então, topa o desafio de hoje? Eu espero que sim. E a gente se vê lá no grupo do Telegram. O material dessa aula vai estar lá disponível para você. E hasta mañana. Amanhã nós temos uma live para continuarmos a destravar o seu espanhol. Tchau, hasta mañana.